Capítulo 30. Permaneceu Sir William só por uma semana em Hunsford, mas sua visita durou bastante para convencê-lo de que a filha estava muito bem estabelecida e tinha um marido e uns vizinhos não muito fáceis de se achar. Enquanto Sir William esteve com eles, o Sr. Collins dedicou as manhãs a levá-lo em seu cabriole para conhecer a região, mas quando partiu, toda a família voltou às suas ocupações habituais e Elizabeth ficou feliz em descobrir que, com a alteração, não teriam de ver mais o Sr. Collins, pois a maior parte do tempo entre o desjejum e o jantar ele passava ou trabalhando no jardim ou a ler e escrever, e a olhar pela janela do escritório que dava para a estrada. A sala em que as damas se reuniam ficava na parte de trás da casa. No começo, Elizabeth até estranhou que Charlotte não preferisse a sala de jantar para o uso comum. Era uma sala maior e de aspecto mais agradável. Mas logo percebeu que a amiga tinha uma excelente razão para sua escolha, pois o Sr. Collins teria permanecido muito menos em seus próprios aposentos se elas se reunissem numa sala igualmente agradável. E louvou Charlotte pelo arranjo. Da sala de estar nada se podia distinguir na estradinha, e elas deviam ao Sr. Collins o conhecimento de quais carruagens passavam por ali e, sobretudo, a frequência com que a senhorita de Bourne cruzava em seu phaeton, a respeito de que ele nunca deixava de informá-las, embora fosse algo que acontecesse quase todos os dias. Não raro, ela se detinha no presbitério e conversava por alguns minutos com Charlotte, mas raramente se deixava convencer a descer do phaeton. Passaram-se muito poucos dias sem que o Sr. Collins caminhasse até Rosings, e não muitos em que sua mulher não julgasse necessário fazer o mesmo. E até ocorrer a Elizabeth que podia haver outros benefícios familiares a serem distribuídos, ela não conseguia entender o sacrifício de tantas horas. Vez por outra, tinham a honra de uma visita de sua senhoria, e nada do que então se passava na sala escapava à sua observação. Examinava as ocupações, conferia os trabalhos e aconselhava a fazê-los de outro modo. Encontrava defeitos na disposição dos móveis ou surpreendia uma falha da criada. E quando aceitava alguma refeição, parecia que era só para observar que as postas de carne da Sra. Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth logo percebeu que, embora aquela grande dama não fosse a encarregada da paz naquele condado, exercia uma magistratura muito ativa em sua paróquia, cujos mais ínfimos problemas eram levados a ela pelo Sr. Collins. E quando algum dos aldeãos se mostrava brigão, rebelde ou pobre demais, ela acorria à aldeia para resolver as pendências, calar as queixas e ralhar com eles até que voltassem a paz e a alegria. Repetiu-se o convite para jantar em Rosings cerca de 2 vezes por semana. E a não ser pela ausência de Sir William e por só haver uma mesa de jogos, cada um desses saraus foi o equivalente do primeiro. Eram poucos os seus outros compromissos, pois o estilo de vida da vizinhança estava acima das possibilidades do Sr. Collins. Isso, porém, não era problema para Elizabeth, e de um modo geral ela passou o tempo de maneira bastante agradável. Havia momentos de divertida conversação com Charlotte, e o tempo estava tão bom para aquela época do ano que muitas vezes teve grande prazer em passear ao ar livre. Sua caminhada favorita, e aonde ia com frequência enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era ao longo do bosquezinho aberto que margeava aquele lado do parque, onde havia uma bela trilha escondida, a que ninguém parecia dar valor, a não ser ela, e onde se sentia além do alcance da curiosidade de Lady Catherine. Nessa tranquilidade, logo se passaram as primeiras 2 semanas da visita. Aproximava-se a Páscoa, e a semana anterior à festa deveria acrescentar um membro à família de Rosings, o que era considerável num grupo tão pequeno. Soube Elizabeth logo depois da chegada que o Sr. Darcy era esperado ali nas próximas semanas. E embora tivesse poucos conhecidos que não preferisse a ele, a sua chegada proporcionaria algo comparativamente novo para se observar nas reuniões de Rosings. E ela poderia divertir-se vendo quão desesperados eram os planos de conquista da senhorita Bingley, pelo comportamento dele para com a prima, a quem ele estava obviamente destinado por Lady Catherine, que falou de sua vinda com a maior satisfação, referiu-se a ele nos termos da mais alta admiração e pareceu quase irritar-se ao saber que ele já fora visto muitas vezes pela senhorita Lucas e por Elizabeth. A notícia de sua chegada logo alcançou o presbitério,
pois o Sr. Collins passara a manhã inteira a passear em frente à entrada de Hunsford Lane para ser o primeiro a certificar-se da chegada. E depois de fazer a sua reverência enquanto a carruagem virava para o parque, voltou correndo para casa com a importante informação. Na manhã seguinte, ele se apressou a ir a Rosings para apresentar-lhe seus cumprimentos. Havia 2 sobrinhos de Lady Catherine que o exigiam, pois o Sr. Darcy trouxera com ele o coronel Fitzwilliam, o filho mais moço de seu tio, Lord William, e para grande surpresa de todos, quando o Sr. Collins voltou, os cavalheiros o acompanhavam. Charlotte observava-os da sala do marido, enquanto atravessavam a estrada e, correndo imediatamente até a outra sala, comunicou às 2 moças a honra que as esperava, acrescentando: "Agradeço a você, Elisa, por essa gentileza. O Sr. Darcy jamais teria vindo tão prontamente só para me visitar." Elizabeth mal tivera tempo de esquivar-se ao cumprimento, quando a chegada deles foi anunciada pela campainha. Logo em seguida, os 3 cavalheiros entraram na sala. O coronel Fitzwilliam, o primeiro a entrar, tinha cerca de 30 anos. Não era bonito, mas, quanto à figura e ao trato, era um verdadeiro cavalheiro. O Sr. Darcy estava como costumava estar em Hertfordshire. Cumprimentou a Sra. Collins com o recato de sempre, e fossem quais fossem os seus sentimentos em relação à amiga dela, cumprimentou-a com toda a aparência de serenidade. Elizabeth limitou-se a lhe fazer uma breve reverência, sem nada dizer. O coronel Fitzwilliam logo iniciou a conversação, com a presteza e o desembaraço de um homem bem educado, e falou de modo muito agradável. O primo, porém, depois de dirigir à Sra. Collins uma breve observação sobre a casa e o jardim, permaneceu sentado por algum tempo, sem dirigir a palavra a ninguém. Com o tempo, no entanto, sua cortesia despertou, ao se informar junto a Elizabeth sobre a saúde da família. Ela lhe respondeu de maneira de sempre e, depois de uma curta pausa, acrescentou: "A minha irmã mais velha passou em Londres os últimos 3 meses. O senhor teve a oportunidade de vê-la?" Ela estava plenamente ciente de que ele nunca a encontrara, mas queria ver se ele traía algum conhecimento do que se passara entre os Bingley e Jane. Achou que ele se mostrou um tanto confuso ao responder que nunca tivera a boa sorte de ver a senhorita Bennet na capital. O assunto morreu por aí, e logo em seguida os cavalheiros se retiraram. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.